Ah, não. Bom dia, queridos, em nome de Jesus. Amém. Na paz do Senhor, que esse dia seja abençoado, um dia de honra, de graça para a sua vida, amém? Glória a Deus. Meus amados, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos e em seguida o 9. Amém? Primeiro versículo diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num: Meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu jurei aos filhos de Israel. Verso 3: Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu te darei por herança, conforme eu prometi a Moisés. Verso de número 9: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Amém? Só de ler essa palavra já dá para sentir Deus falando com a gente. Curva sua cabeça só um minutinho, eu quero ter uma palavra de oração com você. Senhor, obrigada mais uma vez por essa manhã. Obrigada por receber nosso louvor, nossa adoração. Obrigada porque mais um dia amanheceu para nós e o dia acordou lindo por sua causa, porque o Senhor fez tudo isso acontecer. Estamos aqui por sua causa, porque o Senhor é fiel e é bom, e o resgate do Senhor acontece todos os dias. Senhor, eis-nos aqui mais uma vez para ouvir a tua palavra, para continuar na tua presença. Então, mais uma vez, continue ministrando-nos, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus, gratos por tudo. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde nós passamos por muitos lutos, nós perdemos pessoas muito importantes para nós, pessoas que nós conhecíamos, outras que nós sabíamos somente quem era, outras que conheciam alguém que é importante para nós. Mas nós estamos vivendo dentro de um tempo onde o luto, a dor, a perda se tornou assim constante na vida das pessoas. E passar por uma perda, por um luto, isso nunca é fácil, isso nunca é bom. E geralmente, por causa das nossas emoções, dos sermos carne, dos sermos humanos, tudo que nós perdemos, uma empresa que fale, algo que quebra, uma aliança que se desfaz, alguém que perdemos, tudo isso nós precisamos de um tempo de recuperação. Não dá para você passar por um luto num dia e no outro você está num palco fazendo alguma coisa, ou está fazendo algo que você fazia com muita alegria, com muita facilidade. Por mais que você, às vezes, a situação te obrigue a levantar-se, ir e fazer no dia seguinte algo após uma grande perda, o seu rendimento nunca é o mesmo, porque o seu psicológico, a sua mente, o seu corpo, as suas emoções, tudo está lutando contra você. Tudo está dizendo, você precisa de um tempo para se recompor. Você precisa de um tempo para rever tudo isso. E às vezes a situação te obriga a fazer isso. O texto começa dizendo que Moisés morreu. E quando Moisés morreu, ele precisava automaticamente de um substituto. E Moisés era uma referência de liderança, Moisés era uma referência de comunhão com Deus, Moisés era uma referência de alguém que tinha Deus, e Deus vinha e dava direção para Moisés, e Moisés, era como se Moisés sempre soubesse o que fazer, ele sempre tinha a palavra certa, ele sempre sabia exatamente como se comportar. Pelo menos era a impressão que tinha, mas quando você lê a história, você sabe que tudo que havia em Moisés era por causa da presença de Deus constante na vida de Moisés. Era por causa da comunhão que Moisés tinha com Deus. As coisas, para quem estava de fora, parecia que caminhavam com mais facilidade. As coisas deslizavam na vida de Moisés.
Mas quando você entende a história, sabe que Moisés também tinha seus conflitos, que Moisés tinha suas dificuldades, que Moisés passava por suas batalhas internas, apesar das batalhas que ele já tinha como na frente do povo, para dirigir aquele povo à promessa de Deus. Mas, de repente, chega o momento de Deus tirar Moisés, porque o tempo das pessoas passam, as coisas acabam. É por isso que a Bíblia diz que o ontem não pertence mais a você, e você não pode ficar considerando elas, e que amanhã não pode tomar todo o seu tempo, e você não deve andar ansioso por causa delas, porque o único dia que você tem é hoje, o único momento que você pode fazer alguma coisa é hoje. As decisões que você faz hoje vai determinar aonde você vai estar amanhã. As decisões que você toma hoje te posiciona no seu futuro amanhã. O que você faz hoje traz um rompimento para o futuro que você espera. Mas neste momento, Moisés está neste momento, e o momento de Moisés passa. Tudo que Moisés tinha para fazer, quando vivo, quando na terra, quando em Deus, Moisés fez. Mas agora Moisés morre, mas a promessa não. Moisés morre, mas a promessa permanece. Moisés, é por isso que Deus visita o homem até a 4ª geração. E ele diz que do justo até 1000 gerações. Por quê? Porque a vida é curta demais para que Deus cumpra toda a sua vontade na vida de um único homem. Então, uma herança espiritual geralmente passa para o teu filho, uma herança geralmente passa para a tua filha, para que eles continuem o chamado de Deus, continue a promessa, continue a prosperidade, continue o que você começou. E Moisés passa e a promessa permanece. Então Deus vem até Josué. Josué tem um coração de guerreiro. Josué é um homem que estava sempre perto de Moisés. Josué é um ex-escravo egípcio. Mas Josué andava perto de Moisés, sabia quem era Moisés, via tudo que Moisés passava, e ele sabia das dificuldades de Moisés para lidar com o povo, para lidar com a promessa, para lidar com as direções que Deus dava para esse povo. Mas agora Deus simplesmente vem a Moisés e diz assim, para Josué, diz assim: Josué, Moisés morreu, esquece esse assunto. Não dá mais para você contar com Moisés. Você não pode mais ficar vivendo esse luto muito tempo. Não dá mais para você chorar isso muito tempo. Agora você precisa se recompor. Levante-se, dispõe. Tome uma posição a partir de agora, porque agora você vai ocupar o lugar de Moisés. Eu fico imaginando o tamanho do choque no coração de Josué. Apesar de estar perto de Deus, apesar de saber quem é Deus, tudo que nós vamos fazer na vida, nós gostamos de nos preparar. Por mais que a vida vá te preparando, quando você tem uma data, você tem um horário, você se prepara para aquele horário, você se prepara para aquela data. Mas existem coisas que, por mais que você saiba que é uma possibilidade de acontecer, você não está completamente pronto para aquilo, porque as suas emoções ainda não se firmaram naquilo. Mas eu quero começar essa palavra hoje profetizando algo sobre as nossas vidas. Deus tem preparado algo para você, para a sua casa. Deus tem sonhado algo, e algumas promessas no reino espiritual já têm acontecido na sua vida. Algumas coisas no profético já têm acontecido em prol do seu nome, em prol da sua vida. Talvez você ainda não imagine quando vai acontecer, talvez você ainda esteja numa expectativa, mas é uma palavra do Senhor. Fica firme, fica na posição, porque o momento de Deus vai chegar na sua vida. E por mais que você possa olhar e dizer: Deus, não estou pronto, há uma palavra de Deus sendo liberada hoje. Tranquilize o teu coração, posicione-se, acalme-se, seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. É o que Deus disse para Josué, mas o que Deus diz a nós hoje é: fica tranquilo, porque tudo que você viu até agora, e você acha que você não tem capacidade de fazer igual ou melhor, fica tranquilo, porque não depende só de você, mas eu, teu Deus, estarei com você por onde quer que você andar. Foi isso que Deus disse para Josué, porque talvez Josué está olhando aquilo e falando assim: Senhor, olha Moisés, olha tudo que ele viveu com o Senhor, o que Moisés tinha de experiência, eu ainda vou levar 100 anos para viver ou mais. Mas eu não sei se eu sou capaz de fazer igual ou melhor que Moisés. Aí Deus está dizendo para Josué: só faça a sua parte.
Só faça o que é para você fazer. Não precise se comparar a Moisés. O povo vai comparar você, mas você não precisa se comparar a Moisés. Faça o que você sabe fazer. Faça o que eu chamei você para fazer. Porque quando Deus te chama para fazer algo, a graça vem para o momento. A graça vem para te ajudar, para te impulsionar, para te projetar na direção do que você precisa fazer. E o que o Senhor está dizendo hoje é: eu estou te dando graça para o tempo que você vai viver. Eu estou te dando graça para superar os obstáculos e se projetar na direção do que eu tenho para a sua vida. Amém? Você pode receber essa palavra entendendo que você não está sozinho diante do que está por vir e diante do que você tem que enfrentar. Talvez seja um novo emprego, talvez seja uma nova direção, talvez seja um novo lugar, uma nova cidade, um novo relacionamento, uma nova posição que você precisa tomar, uma nova casa. Queridos, fica no Senhor. Tudo que é novo nos causa, por mais que a gente queira viver novidades, a gente diga: Deus, um tempo novo, coisas novas, porque o velho nos cansa, a rotina nos desgasta, sabe? Ficamos desgastados com a rotina. Então queremos mudar, só que quando o novo começa a se desenhar diante de nós, quando começa a se projetar uma novidade, uma nova proposta, sempre vem uma certa insegurança dentro de nós. E Deus sabe bem que é isso que está acontecendo com Josué. Deus sabe quem é Josué e Deus sabe da capacidade dele para direcionar o povo, para fazer o que tem que ser feito, porque Deus vai estar com ele o tempo todo. E não só a mão de Deus, mas também há uma capacidade em Josué. Queridos, Deus te chamou para algo porque há uma capacidade dentro de você. Há uma habilidade em você que Deus quer usar. Eu gosto muito de pensar em Davi, porque Davi não venceu aquele Golias porque ele era forte. Ele não venceu Golias porque ele era guerreiro. Ele venceu Golias porque ele tinha uma habilidade. Ele sabia lidar com a funda, ele sabia lidar com as pedras. Aquilo não era um dom, aquilo era uma habilidade. Aquilo não era um chamado de Deus, era uma habilidade na vida de um jovem. Você tem habilidades em você, que você vê pessoas fazendo coisas melhor que você, mas o Senhor está dizendo: é essa habilidade sua que eu vou aperfeiçoar e eu vou usar para te projetar na direção do que você precisa. Você está entendendo o que Deus está te falando hoje? Aquieta teu coração em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Eu ouço pessoas me dizendo assim: Deus não sabia o que estava fazendo quando me chamou. Olha só para isso, queridos. Não faça esse tipo de comentário acerca de Deus. Deus não erra o alvo. Deus não tem projetado diante dele duas imagens e ele fica: escolha a direita ou a esquerda. Isso não funciona com Deus, porque Deus não tem as dúvidas que nós temos. Essas dúvidas que eu e você temos acerca do futuro, acerca do hoje, acerca das decisões, é porque nós não conhecemos o caminho. Nós não sabemos o que está por vir. Nós não temos o conhecimento de todas as coisas. Por não ter uma imagem clara das coisas, nós entramos em dúvidas, temos inseguranças, mas isso não acontece com Deus. O Deus que nós pregamos, o Deus que nós lemos na palavra, o Deus a quem nós oramos, o Deus a quem nós servimos, esse Deus, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não tropeça, ele não erra o alvo, ele não te esquece, ele sabe exatamente aonde cada um de nós estamos posicionados. Então Deus não errou quando ele escolheu você. Deus não se enganou quando ele escolheu a sua casa. Deus não se enganou quando alguma coisa aconteceu na sua vida e você disse: Deus, eu tinha um projeto diferente do que está acontecendo agora. Era o seu projeto. Mas no seu projeto você conhece só o que está diante dos teus olhos. No projeto de Deus, Ele conhece o que está diante da sua vida. Deus sabe aonde Ele vai te levar e os caminhos que você ainda tem para percorrer. E Deus sabia o que estava fazendo quando chamou a Josué. E a primeira coisa que ele faz é deixar Josué bem esclarecido acerca de que ele não pode mais voltar atrás e nem contar com a administração de Moisés. Moisés morreu e Deus fala para ele assim: Josué, Moisés morreu, não vamos mais tocar nesse assunto. Eu sei quem foi Moisés e o tempo dele acabou aqui. Agora que o tempo de Moisés acabou, começa o seu tempo. E é nisso que você tem que se focar. É nisso que você tem que trabalhar. É nisso que você tem que pensar, que agora é você.
E você precisa ter a mesma comunhão comigo. Você precisa estar perto de mim. Você precisa andar nos caminhos que eu vou colocar diante de você. Você precisa acreditar no que eu estou fazendo. Deus deixou Josué ciente de que ele não podia mais contar com a administração de Moisés. E nem tentar seguir a administração de Moisés. Mas a partir de agora, Josué tem que confiar completamente em Deus, de que Deus sabe o que está fazendo e aonde está levando ele e todo aquele povo. Deus está dizendo a nós essa manhã: é hora de você deixar o que ficou para trás. É hora de deixar o passado aonde ele deve estar. É o que diz Isaías 43, não considere as coisas antigas, para de ficar pensando nas coisas passadas. Queridos, passado às vezes é uma corrente pesada que nós não precisamos carregar. Porque no passado aconteceu coisas boas, e tem pessoas que não estão presas só a coisas ruins que as feriram. Tem pessoas que estão presas a coisas boas também. Nossa, era tão bom aquele lugar, era tão bom aquilo, era tão bom aquele relacionamento, era tão bom aquele emprego. E isso torna-se uma prisão de alma, porque não consegue viver o hoje, porque o ontem ainda o segura. Olha como que esse versículo termina, o versículo 19 de Isaías 43. Olha e veja que eu estou fazendo uma coisa nova. Porventura você ainda não percebeu? E termina com uma interrogação. Por que você não percebeu? Não percebeu a coisa nova, porque a coisa antiga, as vivências antigas ainda estão tão enraizadas na pessoa, que a pessoa não consegue ver o hoje, não consegue viver o momento, não consegue construir algo agora para ter um futuro diferenciado lá na frente. Mas essa palavra está sendo liberada sobre nós hoje. Deixa o que morreu para trás, deixa o que não deu certo para trás, o que não aconteceu, que sirva apenas de experiência para você. Apenas use isso como uma experiência, mas se projete para frente. Foque no seu hoje, porque amanhã tem coisas maravilhosas preparadas para a sua vida. Aleluia! E a prova do que eu estou te falando está aqui. Porque o Senhor continua falando com Josué. E ele diz assim: Josué, fica firme, fica em mim, porque eu fui com Moisés, Moisés venceu, e agora eu serei com você. E eu vou te dar graça para cuidar desse povo, para levar esse povo até a minha promessa que ainda está viva. Eu vou te dar graça para que você olhe para o povo e saiba que eu estou te conduzindo. Josué, fica firme, não fica olhando para a esquerda, que é as coisas negativas que nos destroem. Não olhe para a direita, que são as coisas positivas na vida de outro. Mas Josué, fica firme e olha para frente. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Deus está dizendo a Josué, siga o seu objetivo. Você tem um alvo, não erre o caminho. Você tem um alvo, não erre o seu alvo. Há muitas distrações no caminho. Há muitas coisas chamando a nossa atenção. Há muito barulho, há muito ruído. São muitas vozes. É muita crise, é muita coisa. São pessoas dizendo, se eu fosse você não fazia isso. São outros dizendo, é hora de você voltar ao que você fazia antes. São outros dizendo, você tem certeza que esse é o lugar que você deve estar? Eu não sei você, mas na minha vida isso acontece muito. Pessoas que acham que sabem mais sobre a sua vida do que você mesmo. Só que isso vai acontecer o tempo todo. Qual é a minha e a sua posição? Manter-se diante da visão que Deus te deu. Manter-se diante da palavra que Deus te deu. Diante do que Deus colocou diante de você. E dizer: esse é o caminho, andai por ele. E se porventura você tropeçar, se cansar, se desgastar, se você está na posição, Ele mesmo se encarrega de te levantar. Ele mesmo se encarrega de te colocar de novo com energia na posição certa e na direção que você tem que seguir. Mas é o que Ele está dizendo: não olha para a esquerda nem para a direita. Fica firme no que eu te disse. Existem conselhos que vêm de Deus e nos impulsionam. Mas existem palavras que são vazias para te paralisar no meio do caminho. Existem pensamentos que são só para te travar e diminuir a sua velocidade em rumo ao seu destino.
Existem coisas que são conflitos, que o inimigo semeia na trajetória do seu destino. Mas na autoridade do nome de Jesus essa manhã, que todo conflito, que toda intriga, que toda palavra que está te desfocando você, fazendo você olhar para lugares que não é para onde você deve ir, roubando a sua atenção, que tudo isso hoje se desfaça e Deus ilumine os seus olhos, Deus direcione você para que você saiba exatamente o Deus que você está servindo e continue nele. Aí Deus vem para Josué e diz assim: Josué, quero realizar uns negócios incríveis aí no meio desse povo. E é através de você. Josué, eu quero fazer maravilhas. Josué, eu quero realizar coisas incríveis. E eu quero usar a sua vida. Muitos de nós queremos que nós olhamos outros sendo usados, ou coisas incríveis acontecendo. E nós queremos também ser participante disso. Só que olha o que Deus diz para Josué. Josué, eu vou fazer coisas incríveis. Eu vou fazer coisas maravilhosas e eu vou usar a sua vida. Eu vou engrandecer você diante dos olhos desse povo. Eu vou fazer com que milagres e maravilhas aconteçam no meio desse povo. Vou usar você. Mas preste atenção aqui, Josué. Você precisa ficar na minha palavra. É o único mandamento, a única coisa, você tem que ficar firme na minha palavra. E seja forte. Seja corajoso. Se dispõe, porque aonde você pisar, eu vou pisar com você. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: não se apavore com o que eu estou te prometendo e com o que está por vir. Porque se ele já ficou meio abalado quando Moisés morreu, e agora ele tem que assumir o lugar de Moisés, imagine agora Deus dizendo: eu vou abrir o céu e manifestar a minha glória no meio desse povo. E vai ser através da sua vida. Você precisa estar posicionado para que isso aconteça. O poder é meu, a autoridade é minha, o milagre vem de mim. Mas a chave está na sua mão para virá-la. Se você estiver posicionado, eu te dou autoridade para virar a chave. Se você estiver posicionado, isso vai acontecer porque você vai estar no lugar certo. Agora vá até o povo e diz para o povo se santificar. Porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu amo esse versículo, mas eu não consigo deixar de pensar. Se Deus vai fazer amanhã, e eu tenho que me santificar, então amanhã não dá tempo de eu me santificar, então é hoje. Se Deus vai fazer amanhã, amanhã é em um curto espaço de tempo. Porque em 24 horas, Deus muda a sorte de uma cidade. Em 24 horas, Deus muda a sorte de uma família. Em 24 horas, Deus muda a sua história, Deus muda a sua vida. Eu estou usando 24, mas Deus precisa de muito menos. Porque, de repente, Deus pode mudar qualquer coisa na nossa vida. Lembra do paralítico no tanque de Betesda? Gente, 38 anos. Se esforçando, se desgastando, chorando, gemendo, se lamentando, sangrando, se arrastando até 5 portas que nenhuma se abria para ele, porque com todos os seus esforços, ele sempre chegava atrasado. Com todos os seus esforços, ele não conseguia entrar nas águas, que se ele entrasse, a promessa é: se você chegar primeiro, você será curado. Por 38 anos ele nunca conseguiu. E olha que ele se esforçou. Quando Jesus se aproxima, Jesus diz a ele: ei, quer ser curado? Jesus já conhecia a história dele. Ao invés de responder rapidamente uma pergunta simples, uma resposta simples: sim, Senhor, eu quero. Ele começou a se explicar. Porque alguns de nós está tão cansado e desgastado com as tentativas e erros, tentativas e frustrações, que não conseguem mais entender e focar no que quer. Só consegue ficar focado nas coisas que não deram certo, na ajuda que não teve, no sucesso que não conseguiu ter. E era o que acontecia com aquele homem. Jesus pergunta assim: quer ser curado? Era só responder: claro que eu quero. Ele diz: ah, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar nas águas. E quando eu vou, alguém já chegou primeiro que eu. Ei, em nome de Jesus, igreja, vamos parar de se explicar para a vida. Vamos parar de dar explicação para o outro pelas coisas que ainda não aconteceram na nossa vida.
E daí se faz 10 anos que você luta com essa empresa? E daí se faz 10 anos, 15 anos que você luta com esse casamento? Se faz 8 anos que você luta pela libertação desse filho? O importante é que você permanece lutando. O importante é que você permanece na batalha. O importante é que você ainda quer a sua cura. O importante é que você ainda quer a mudança da sua casa. O mundo vai olhar para você e dizer, mas ainda? Mas já passou 10 anos? Mas já passou 5 anos? Olhe para Deus e diz, Senhor, eu sei que de repente a minha casa muda. Eu sei que de repente a minha cura chega. Eu sei que de repente, Senhor, as portas se abrem. O mundo vai te pedir explicações, queridos. O inimigo vai vir contra você e trazer conflitos na sua mente. Vai fazer jogos mentais com você, dizendo, Deus não te ama, porque senão você não ficaria 10 anos lutando com isso. E o céu está olhando para você e dizendo, aguenta só mais um pouquinho que a sua vitória está chegando. Fica calmo aí, porque eu já estou vindo, eu já estou chegando. O homem começa a dar explicações para Jesus. Senhor, ontem, o meu passado, Senhor, 38 anos. E o Senhor diz assim, hoje você quer ser curado? É hoje que eu estou perguntando o que você quer. Eu já sei da sua história. Jesus não disse isso para ele, mas Jesus já sabia. E Jesus não está perguntando o que aconteceu com o passado dele. Quantos anos ele ficou nas drogas? Quantos anos ele ficou perturbado? Quantos anos ele teve de frustrações? O Senhor está falando, hoje eu quero fazer alguma coisa. Hoje, o que é que você quer? O que é que você quer hoje? Porque ontem não está mais no seu controle, queridos, nem no meu. Se acertamos ou se erramos, se perdemos ou se ganhamos, já está sepultado, já está morto, não pertence mais a nós, não podemos fazer nada a respeito. Amanhã ainda é uma página em branco, só que só dá para escrever ela hoje, porque amanhã também será seu hoje. Então, o que você quer hoje? Qual é a decisão que você vai tomar hoje para viver as maravilhas de amanhã? Qual é o perdão que você vai liberar hoje? O que é que você vai decidir hoje que está doendo tanto que você não resolveu ainda? Tem coisas que dói muito e nós nos alongamos para decidir. Nós demoramos para resolver porque está doendo. Mas vou te dizer uma coisa, esse agora que está doendo vai se tornar o seu ontem. Essa dor que dói tanto hoje, ela vai virar saudade de ontem. A dor de ontem é a saudade de hoje. E a saudade de hoje é a lembrança de amanhã. Então o que eu quero te dizer com isso? É que tudo vai passar. E o que vai ficar são as suas escolhas, as suas decisões, o seu posicionamento, a sua entrega, a sua vida com Deus, o lugar onde você permaneceu, sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. É isso que vai ficar na minha e na sua vida. Então, na autoridade do nome de Jesus Cristo hoje, que você seja forte e corajoso, que você se encha da graça, que você se encha de Deus. E quando a fraqueza vier, diz, Deus, eu quero orar mais um minuto, eu quero jejuar mais um dia, eu quero ler a tua palavra ainda mais um pouco, eu quero ser cheio de ti. Eu quero vencer hoje, porque eu quero viver a maravilha de amanhã. Oh, aleluia, bate palma para Jesus, por favor. Só para o Senhor entender que você sabe o que Ele está fazendo. Isso é tão incrível. Essa palavra é tão poderosa. O que Deus está fazendo aqui é tão poderoso na vida de Josué. E o medo está tentando roubar Josué das maravilhas e do poder do que Deus vai fazer. Quantas vezes o medo diz a você, investe menos, coloca o pé no freio, vai devagar, não acredite tanto. Substitua o medo pela dependência em Deus. A palavra nos diz, usando Pedro, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o Senhor quer que nós estejamos nesse amor, para vencer um medo dos dias passados, dos presentes, dos futuros, mas entender que nele nós nos movemos e por ele nós venceremos. Josué, vai no meio do arraial e diz para o povo se santificar, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós.
Se santifique hoje para viver as maravilhas amanhã. Tome boas decisões hoje para colher bons frutos amanhã. Semeie boas sementes hoje. Coloque boas sementes na terra. Coloque boas sementes na vida das pessoas. Às vezes você se surpreende com um relato que chega para você. Alguém diz algo para você e diz: olha, obrigado por isso, ou obrigado por essa palavra, obrigado. E você fica pensando: mas eu não fiz nada. Não é que você não fez nada. Você seguiu na direção e semeou boas sementes. E isso gera bons frutos, gera vida, salva pessoas, liberta pessoas. Uma palavra bem colocada salva uma vida. Eu me lembro que eu estava num culto, eu fui convidada para um culto de aniversário do pastor. E não tinha um tema, então eu fui pregar sobre gratidão. Já que era um culto de ação de graça, eu fui pregar sobre gratidão. Só que no meio da palavra, eu me lembro que Deus mudou alguma coisa. Tinha uma jovem grávida lá, e eu olhei para ela, e aquilo comovia o meu coração, e eu pregando sobre gratidão. E eu sentia tanta tristeza ao redor dela, na atmosfera. Parece que o lugar onde ela estava sentado era só dela, não tinha mais ninguém ali perto. E eu fiquei olhando para aquela moça, e eu falei: Deus, o que está acontecendo? E eu comecei a querer me desconcentrar da palavra, tão forte era que me chamava a atenção nela. Então, um versículo bíblico se desenhou na minha mente. E no meio da palavra, eu liberei aquele versículo, mas eu direcionei a ela. Eu falei: Espírito Santo, eu preciso continuar essa mensagem, mas isso está chamando muito a minha atenção. E eu direcionei aquele versículo a ela. E o versículo era exatamente esse de Josué: seja forte e corajoso, porque eu serei contigo aonde quer que andares. E eu me lembro que veio uma palavra sobre a vida dela, e a palavra era: o Senhor te fará irresistível diante das situações. Não é a situação que vai te vencer, mas a vida que está em Deus está vencendo por você hoje. E liberei uma palavra de vida sobre ela. Liberei a palavra de vida, para mim foi só aquilo, chamou minha atenção naquele momento. Eu terminei de entregar a palavra para aquela moça, aquilo sumiu de diante de mim. Eu voltei para o texto, terminei de pregar, encerrou o culto, saímos, fomos comemorar o aniversário do pastor. 2 meses depois, alguém me encontra e diz assim: eu queria tanto te ver. Eu falei: por quê? Lembra o dia do aniversário do pastor? Eu disse: lembro. Lembra a jovem grávida que estava sentada no meio da igreja? Eu disse: sim. Não tinha como esquecer. Ela foi 2 semanas depois diante da igreja contar um testemunho, que naquele dia ela estava disposta a assistir o último culto, voltar para casa e tirar a própria vida. E ela projetava como ia fazer para que morresse ela e o bebê, que ela já estava grávida de 8 meses. E porque Deus usou a sua vida, e ela foi contar esse testemunho, eu não estava lá. Deus usou a sua vida, algo entrou nela e quebrou coisas que estavam ao redor dela. Eu não entendia aquela atmosfera de morte que estava ao redor dela, mas Deus sabia, e foi uma palavra. É o que diz o Salmo 107, o verso 20. Um homem queria a morte, estava cansado, mas eu lhe dei uma palavra, e isso foi para a sua vida. Aquilo quebrou na vida dela. O esposo dela chorava quando ela contava o testemunho, porque ele não imaginava que aquilo estava passando na cabeça dela. Com um filhinho de 4 anos, grávida de 8 meses, e a mente dela, cheia de jogos mentais do inferno, dizia: não vale a pena. Ela dizia que era um medo tão grande de ter aquele filho, de viver com aquele filho, de passar por aquilo tudo, que ela simplesmente tinha desistido. Eu não sabia disso, mas o Deus que chamou a vida daquela moça, que chamou você, Ele sabia. Deus sabe o que está acontecendo. Aí Deus fala isso para Josué: Josué, eu sei aonde eu vou te levar, como eu vou te levar e o que eu vou fazer. Só fica aí, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Lembra do moço do tanque de Betesda? Jesus olhou para ele dando explicações. Por que é que ele estava daquele jeito? Por que é que nada aconteceu? Jesus olha para ele de novo e diz: quer ser curado? Jesus insiste: eu quero que você faça algo hoje, não com o que aconteceu ontem, hoje. Aí ele diz: Senhor, quero. O Senhor diz: então pega seu leito, levanta e vai. Tinha 5 portas, eram 5 alpendres naquele tanque de Betesda.
ele não entrou por nenhuma delas, porque de repente Jesus parou diante dele. O Senhor está dizendo a nós essa manhã: acredite no meu de repente. Porque de repente eu mudo a sua história, de repente eu salvo o teu filho, de repente um sonho, uma palavra e alguém muda de atitude, de repente um versículo, um louvor, de repente um acontecimento que você acha que seria para destruir você, para te matar, vai te projetar para viver as maravilhas de Deus. Josué podia pensar que isso era para forçá-lo ou para deixá-lo mais pesado em funções, mas isso projetou Josué diante de um povo, diante de uma nação, e para viver milagres e maravilhas de Deus. E de repente eles passam no meio do arraial, dizendo que eram para se santificar. O povo obedece aquela palavra. O Senhor volta a Josué e diz: Josué, fica só vendo o que vai acontecer aqui. Quando eles levantarem a arca da aliança, deixa ela ir na frente, abrindo o caminho. Fiquem à distância de pelo menos 900 metros. Só observem a luz dela e sigam os sacerdotes, porque o caminho por onde vocês vão passar, vocês nunca andaram por ele. O caminho é novo, Josué, mas eu fiz o trajeto. O caminho é novo, mas eu conheço a rota. O caminho é novo, mas eu sei exatamente o destino e aonde ele vai dar. O caminho é novo, mas eu vou adiante de vocês e vocês vão chegar lá em segurança. Talvez algo novo esteja se desenhando diante de você, nesse tempo que estamos vivendo. E o Senhor está dizendo: vai, só me siga, porque eu sei aonde vou te levar. Se coloque de pé, por favor. Sabe o que acontece aqui? A arca se levanta e vai até o Jordão. Quando a arca chega no Jordão e os sacerdotes pisam as águas se abrem. E o povo tem agora um caminho para passar. Eles não tinham barcos, botes, coletes salva-vidas, nada para ajudá-los a atravessar aquele Jordão que transbordava de águas poluídas naquele momento por causa das cheias. Mas Deus disse: vocês não vão precisar de nenhum recurso de vocês, porque isso aqui sou eu que estou fazendo. Eu quero que você receba uma palavra essa manhã, tanto você que está em casa como você que está aqui. Recebe essa palavra. Você está elaborando meios para resolver algumas coisas que Deus já disse que Ele vai fazer. Comece a confiar no que Deus está fazendo, porque o Senhor está dizendo: sou eu quem vou fazer isso. Não precisou dos botes, dos coletes salva-vidas. Eles não precisaram de madeiras que flutuavam. Eles só precisaram seguir a voz de Deus e andar pelo caminho que era novo para eles, mas era conhecido de Deus. E quando eles chegam diante do obstáculo, que é o Jordão, Deus simplesmente, em um ato de obediência dos sacerdotes e de Josué, Deus abre o Jordão para que o povo passe. Você entende isso? Tem coisas que é Deus que está fazendo e vai fazer na sua vida. Deus vai abrir caminhos diante de você que você ainda não conhece. Talvez você esteja imaginando uma rota, pensando o que vai fazer, elaborando mil planos, aonde vai fazer um empréstimo, para quem vai, com quem você vai conversar, quem vai fazer parte dessa sociedade, por onde você vai, como você vai conversar com essa pessoa, de que forma você aborda o assunto. E Deus está olhando e dizendo: ei, santifique-se hoje, porque amanhã eu faço maravilhas. Posicione-se hoje e amanhã eu abro o Jordão. Posicione-se hoje e eu te dou um futuro. Posicione-se hoje e eu trago um rompimento sobre a sua vida. A obediência vira chaves. A fé em Deus, o manter-se nele, desbloqueia a nossa história, libera nosso destino. Nosso excesso de medo
ou essa coisa de ficarmos recuando e olhando para o passado, nos paralisa, nos trava o nosso presente e nos impede de viver o futuro maravilhoso e cheio de vitórias que Deus tem para nós. Mas hoje eu quero continuar sendo boca de Deus na minha vida e na sua vida. Deus hoje está abrindo caminhos para nós passarmos. Deus hoje está rompendo no nosso futuro. Deus hoje está desbloqueando as mentes pesadas. Deus está derrubando o peso dos ombros. Deus está arrancando fardo desnecessário, porque tem coisas que você não precisa mais carregar, diz o Senhor. Tem peso que não precisa, tem sentimento de culpa que você não tem que arrastar. Vamos deixar sepultado o que aconteceu ontem. Se morreu, está sepultado. E vamos começar a viver hoje o novo que Deus tem para nós. Porque o amanhã já começou hoje na nossa vida. Tem um romper, tem um despertar, tem um amanhecer colorido, tem algo melhor, tem uma luz chegando para expulsar essas trevas, tem graça da parte de Deus. E eu quero orar com você nessa manhã. Coloque-se diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero viver esse rompimento. Eu quero ser projetado em direção às maravilhas que o Senhor vai fazer amanhã. Mas hoje eu preciso que as amarras caiam. Eu preciso que as algemas se quebrem, que os cativeiros se rompam. Eu preciso que as mentiras caiam por terra. Eu preciso, Senhor, que uma atmosfera de vida me envolva. Viva esse momento em Deus. O seu hoje, o seu agora é estar diante do altar. O momento nesse culto agora é para você estar diante da presença do Senhor, dizendo a Ele: se precisa pedir perdão, peça. Se algo ainda te incomoda no seu passado e você vê que não foi bem sucedido por um erro, peça perdão a Deus agora. Se você vê que algo ainda está te segurando, te retendo, te amarrando, segurando os seus pés, peça para o Senhor quebrar essas correntes agora. A prova que você está passando, o fogo que você está passando, é para queimar essas cordas que te prendem. Toda dificuldade, toda provação, ela vem para quebrar alguma coisa. Se eu me manter posicionado, o meu posicionamento me projeta para o futuro que Deus já desenhou para mim. Fica firme, seja forte e corajoso, e eu vou te fazer ser bem sucedido. Vou te fazer ter bons pensamentos, ser sábio nas suas decisões. Continue firme, seja forte e corajoso, e eu te farei bem sucedido. Oh, em nome de Jesus agora, declare isso diante do céu, declare isso diante do altar. Senhor, me faz bem sucedido, me faz bem sucedido como mãe, como pai, como mulher de negócios, como homem de negócios. Me faça bem sucedido como servo, como crente. Eu quero ser um crente bem sucedido, que tenha graça, que tenha a presença de Deus. Eu quero ser bem sucedido nos meus relacionamentos. Eu quero ser um bom filho, eu quero ser um bom pai, eu quero ser uma boa filha. Eu não sei no que você quer ser bem sucedido, mas o Senhor tem essa graça para você. O Senhor tem essa graça para esse tempo. O Senhor tem saúde para que você viva as maravilhas que Ele vai fazer. O que você quer hoje do Senhor, para que esse rompimento de amanhã chegue na sua vida. Ore, por favor, ore, fale com o Senhor neste momento. Que o seu